Hostcast, o podcast sobre infraestrutura e hospedagem na internet. Hostcast. Apresentação: Cauê Linden e Gustavo Guanabara. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio dessa quinta temporada do Hostcast. O meu nome é Gustavo Guanabara. Meu nome é Cauê Linden. E eu sou o Fábio Neves, do iPad. Então nós estamos recebendo aqui, em mais um episódio dessa temporada que fala sobre empreendedorismo digital, um cara que eu respeito pra caramba, empreendedor digital. A gente vai conhecer um pouco mais sobre a história dele. Fábio Neves, que teve vários negócios antes e agora é o criador do iPad, que é uma escola online, né, Fábio? O Instituto Politécnico de Ensino à Distância. Não adianta falar, não são cursos. Não são cursos. Eu fui fazer uma visita no iPad aí, cara, é um mundo, é uma emissora de TV numa escala menor. E não tô te desmerecendo por conta disso. Tô te elogiando. Pô, obrigado. É um prazer, cara, estar aqui com vocês. E foi um prazer recebê-lo aqui. E é bem isso mesmo, né? É como se fosse uma mini emissora de TV, porque a gente grava o tempo todo, transmite coisas ao vivo, é bem bacana. Impressionante. E a gente vai falar sobre esse empreendimento e os empreendimentos dele antes disso, o que trouxe ele até chegar aqui. Fábio, é um grande prazer te ter aqui no Hostcast. Já falei aqui na abertura, eu sou um fã do seu trabalho. E eu queria que você contasse, como todo mundo que chega aqui, conte a sua história. O que você julga importante que você conte pra gente, de onde você veio até você chegar onde você tá hoje. Cara, é um prazer estar aqui. E, assim, tudo começou, eu trabalhava pro governo federal, numa empresa aqui em São Paulo. E era uma empresa de intermediação de mão de obra. As pessoas iam lá procurando emprego e a gente tinha um banco de dados lá com uma série de empresas que disponibilizavam suas vagas, suas oportunidades. E você trabalhava com o setor de TI ou você era, tipo, um funcionário? Não, eu era funcionário, eu era atendente nessa época. Eu era funcionário público, é isso? Não era funcionário público porque era uma empresa privada que prestava serviço pro governo. Terceirizado. É, como se fosse, mas a empresa inteira era, né? Era assim, o governo um dia falou assim, olha, a gente não consegue fazer isso muito bem, vamos pagar uma empresa. E foi mais ou menos isso. Então, cada pessoa que a gente conseguia emprego, o governo federal pagava por pessoa empregada, né? Saquei. Mas era dinheiro totalmente público, né? Então a gente prestava serviço diretamente pro governo federal, diretamente pro Ministério do Trabalho. Na época, quem era o presidente do Brasil? Cara, isso faz tempo já, hein? Deixa eu ver. Acho que era o Fernando Henrique, se eu não me engano. Acho que era o Fernando Henrique, sim. Sem dúvida. Faz um tempinho já. Isso existe até hoje, né? Só que agora já mudou vários governos, mudou o nome, mudou uma série de coisas. Sim, sempre muda. E aí passou pro governo do estado, enfim, mudou um pouquinho. Mas então, continuando, a gente trabalhava com intermediação de mão de obra. Então eu percebia que as pessoas não conseguiam emprego porque na época, isso há 17 anos atrás, as pessoas não tinham informática. Era a maior dificuldade, elas não tinham o básico da informática que as empresas queriam. Aí, como eu tinha conhecimento em informática, eu fui lá e criei um manualzinho, um curso. Foi o primeiro curso do iPad, inclusive. Eu criei um curso básico explicando o Windows, Word, Excel, que era o que as empresas queriam na época. Show. E aí eu publiquei isso na internet. E teve vários acessos, teve muitos acessos. E foi assim, digamos, o primeiro embrião do iPad. Esse seu curso não era só para quem chegava lá na empresa que você trabalhava? Não, era assim. Era basicamente exclusivo. A gente só divulgava para as pessoas que iam lá, né? Então, mas foi o primeiro embriãozinho do iPad foi esse, eu diria. Ele começou exclusivo para as pessoas que estavam lá. E chegou algum momento de que fugiu do seu controle? Eu tô perguntando porque no meu caso foi assim. Eu fiz um negócio pros meus alunos, só divulgava pros meus alunos e aí chegou um momento que perdeu o controle e eu tinha muito mais gente que não me conhecia do que me conhecia vendo minhas aulas. Não, sem dúvida. Acho que as pessoas que iam lá, depois comentava com primo, tia, irmão, papagaio e aí começava muita gente a acessar, tava tendo muito mais acesso do que as pessoas que propriamente iam lá para buscar um emprego, né? Chegou a um ponto que no primeiro ano a gente teve 100 mil pessoas estudando. Caraca. Mas nessa época você já tinha o Script Brasil ou isso foi antes do Script Brasil? Já, essa época que eu tô te contando foi em 2001. A gente já tinha o Script Brasil também, que é um outro site que a gente criava. E, na verdade, assim, a ordem cronológica é um pouquinho diferente. Isso foi, assim, 5 meses depois eu criei o Script Brasil e começou com uma necessidade, porque eu publiquei isso na internet e aí o pessoal lá da empresa gostou bastante e me pediram para criar um site para eles, deles próprios lá, né? E eu não tinha tanto conhecimento assim, eu tinha um conhecimento muito, muito limitado.
E aí eu entrei em um fórum de discussão e pedi ajuda para algumas pessoas. Aí algumas pessoas me ajudaram, olha, você faz assim, você faz assado. E ainda assim eu não estava conseguindo fazer, eu não conseguia desenvolver. E aí um cara falou, olha, eu vou fazer para você. Ele me deu um script pronto e me entregou. Tá aí o script, é isso daí que você precisa. E aí eu acabei adotando esse estilo de ajudar sempre. Dali por diante, eu comecei a estudar muito desenvolvimento, tecnologia, essas coisas todas, PHP. E aí eu comecei a aprender um pouco mais. E aí, conforme eu ia desenvolvendo os meus próprios scripts, eu comecei a colocar em uma página para retribuir. Da mesma forma que um dia me ajudaram com o script, eu queria ajudar todo mundo com os meus também. Mas você não tinha, nesse momento, você não tinha nenhuma formação técnica em informática. Você aprendeu autodidata ou não? Você tinha feito? Sim, autodidata. Eu tava na faculdade, mas eu ainda estava no segundo ano de faculdade. Mas ainda não tinha tido aula de PHP, de nada disso. Foi autodidata mesmo. E aí eu criei o Script Brasil para colocar os primeiros scripts, foram os meus. E eu mesmo fiz. Aí depois eu deixei aberto lá para qualquer um colocar o seu. Aí começou a galera a colocar a ponto de chegar a ter 200 mil cadastros de colaboradores, incluindo scripts. E chegou a ter milhares de scripts de todos os tipos possíveis, assim. Pra quem não sabe o que a gente tá falando, que não é das antigas da internet, o Binho o Fábio é meu amigo há muito tempo e eu chamo ele pelo apelido de Binho. O Binho foi um dos parceiros, os primeiros parceiros da HostNet, e não era nem pelo iPad ainda, é pelo um site que era scriptbrasil.com.br, que é esse site que a gente está falando agora, e que foi um site que ajudou muita gente a botar os sistemas na internet, numa época que não existia WordPress, não existia PrestaShop, não existia Magento, mas muita gente, como ele falou, desenvolvia scripts que poderiam ser úteis para outras pessoas, e através do site dele eram compartilhados e tinham milhares de usuários, e era muito maior do que o iPad, né? Não era, Binho? Eu tô errado? Sim, sem dúvida. Isso, não, era maior. O Script Brasil era assim, comparado ao iPad, era muito maior, assim, muito mais acesso, muito mais movimentado, era incrível mesmo. É porque agora desenvolveram todos esses sites prontos, né? Que nem você citou aí o WordPress e tudo mais. Então facilitou muito, mas na época das antigas, como você estava comentando, não tinham essas coisas todas. E esses scripts era a única coisa que tinha, né? Ou a pessoa usava esses scripts que a gente desenvolvia, ou não ia ter outra coisa. Esse site não tá mais no ar não, né? Ele tá sim. Ele ainda é acessado, muita gente ainda baixa as coisas mesmo? Lá. Por incrível que pareça, ele ainda é acessado, as pessoas ainda usam e tal. Bom que você não precisa pagar propaganda pro iPad lá, né? Mas acaba de... sim, verdade. Durante muito tempo ficou algumas propagandas. Acho que deve ter alguma coisa, mas pra falar a verdade, hoje o site, ele ainda é meu, né? O domínio e tudo mais. Sim. Mas é algo que eu não administro mais. Eu deixei lá na mão da comunidade, eles administram, eles trocam, eles sobem, eles fazem as coisas todas lá. Maneiro. Eles cuidam do fórum, essa coisa toda. Eu não acompanho, pra falar a verdade. Eu deixei pra eles o site, assim, pra todo mundo. Essa era uma época boa da internet, porque você entrava no site como Script Brasil, ou no internacional tinha o CGI, Resources, e daí você ficava navegando para achar sistemas para necessidades que você nem sabia que você tinha. Então você ficava lá entrando no sistema de calendário. Pô, deixa eu ver esse sistema de calendário. Aí você ficava navegando e pegando esses sistemas e instalando na tua conta. Era uma época de exploração na internet, né? Era uma coisa... Eu mesmo usei vários scripts que eu nem sabia se precisava, mas eu baixava e instalava. Colocou lá. E era uma forma de aprender também, né? Era uma forma de aprender, sem dúvida. Foi uma fase muito boa. Muito gostosa da internet. Então esse momento que você falou aí da aula que você colocou foi mais ou menos em paralelo com isso, alguns meses antes, é isso? Isso, foi alguns meses. A necessidade que eu tive foi desenvolver um site para a empresa onde eu trabalhava lá, que até então ainda era atendente, não tinha um setor de TI na empresa, assim, né? Então, como era uma empresa do governo federal, o governo federal entregava um sistema de uma multinacional que ganhou um concurso lá, não sei o quê. Então já tinha um sistema próprio lá, que não rodava na internet, né? Um sistema local. E, então não tinha essa necessidade de internet, era muito novo a internet ainda. Muito. Na época da FHC era recente pra caramba no Brasil a internet. Eu acho que era, viu? Então foi aí que eles tiveram a ideia de colocar alguma coisa na internet e eu comecei a desenvolver. Aí eu tive a ajuda dessas pessoas e aí daí surgiu o Script Brasil também. E aí desenvolvi o sistema e aí eles me deram um setor de TI lá, eu virei gerente de TI, pude contratar mais... Maneiro. Foi legal, pude contratar mais 3 pessoas para trabalharem comigo nesse setor, e aí a gente começou a desenvolver os sistemas web lá, os sistemas para rodar na internet para a empresa. Você era super jovem, quantos anos você tinha nessa época? Cara, acho que eu tinha 20 anos, acho que é isso, 20 anos. É porque é engraçado, a gente tá falando de empreendedorismo,
E eu gosto sempre de puxar essa coisa pra carreira e tudo mais. E a gente tem muito jovem de 20 anos que tá trabalhando numa empresa e na cabeça dele tá funcionando assim: mas eu não tô ganhando pra isso. Eu não tô ganhando pra fazer tutorial, eu não tô ganhando pra ensinar as pessoas, eu não tô ganhando pra criar um site, eu tô ganhando só pra atender. Você é a prova de que, tipo, você pensou além disso e acabou crescendo dentro da empresa. Criando seu próprio negócio a partir de uma necessidade da empresa em que ele trabalhava. Isso é muito legal. Isso é esse tipo de história que eu gosto de replicar para as pessoas. E eu fico muito feliz de poder compartilhar isso nessa temporada do Hostcast. Hoje você tá com quantos anos, Binho? Tenho 36. Eu tinha 21. Tinha 21 anos na época, né? Tenho 36 agora. E daí, quanto tempo você ficou até pedir as contas e tocar só os teus negócios? Que eu toco só o iPad, é isso? Você tava no teu emprego, daí você desenvolveu isso, e chegou uma hora que você falou, agora eu vou embora, né? Em algum momento isso aconteceu. Quando esse momento chegou, foi quase um ano depois, mais ou menos. Eu falei pra eles, eu fui promovido várias vezes em um curto espaço de tempo, né? Eu comecei a desenvolver essas coisas, aí teve o Script Brasil, e aí eu comecei a sair em algumas revistas e tal. Fechou parceria com a Hostnet. Fechei parceria com a Hostnet. Então as coisas começaram a melhorar bastante. E aí eu tive uma visibilidade um pouco maior. Aí eu começava a receber propostas de emprego, né? Porque naquela época não era muita gente que tinha conhecimento e tinha um destaque, assim. Então, os poucos que tinham, assim, conseguiam receber mais propostas de emprego, né? Então, eu recebia bastante proposta de emprego naquela época. E sempre que eu recebia uma proposta, eu ia lá falar pra eles assim, olha, eu vou sair, né? Tô com uma proposta muito boa. Aí você ganhava uma promoção. Aí eu era promovido. Aí quando você era presidente de lá, já não dava mais pra promover, né? Eu saí de lá, eu era diretor já. Caraca, que maneiro. Foi bem bacana. Eu acabei assumindo toda a parte de tecnologia lá da empresa e tal. Caraca, de atendente a diretor em menos de um ano. Acho que é o melhor plano de carreira que eu já vi da minha vida. Foi rápido, cara. Acho que foi um pouco mais de um ano aí, mas foi bem rápido mesmo. E eu já tava ganhando muito bem, etc. E eu saí mesmo pra uma realização mais pessoal, porque o iPad começou a dar muito certo, começou a ter muito acesso. E aí eu comecei a melhorar os sistemas, e aí eu comecei a comprar outros cursos, porque eu tinha desenvolvido aqueles de informática, mas queria colocar outros cursos. Sim. Aí eu comecei a ver pessoas que podiam vender os cursos, as pessoas se mostraram interessadas, eu comprei, comecei a colocar mais cursos, começou a crescer cada vez mais, e aí eu tive a ideia de montar uma sede e investir na própria empresa. O mais legal é o seguinte, eu fui assinante do iPad antes de conhecer o Cauê. Os cursos eram aqueles que vinham um bonequinho, um menininho e uma menininha, não era? E balãozinho. Sim, isso mesmo. Eu contratei um cara para desenhar esses bonequinhos, para conversar com as pessoas. Porque a ideia que eu tive desde o início é que precisava ter um pouco mais de interatividade. Não só mostrar, não a pessoa ser apenas um espectador, mas tentar trazer um pouco da sala de aula desse negócio. Eu lembro que fazia login, aí vinha um menininho, aí falava, oi Gustavo, tudo bem, não sei o que, era muito maneiro mesmo, eu fui assinante. O cara nem sabia disso também. Não sabia não. E você vê que o Binho é um visionário mesmo, né, porque ele começou com um curso de informática, qualquer um ia falar, não, eu vou ficar aqui só na informática, depois eu não vou ter capacidade de fazer todos os cursos que o mercado tem, então eu vou atrás dos professores que já têm os cursos prontos, compra os cursos, né, você vê assim, é uma visão muito... Nesse início tu não tinha produção nenhuma como você tem hoje, né? A sua única produção era fazer os que você conseguia fazer e comprar os que você não conseguia fazer. Sim, exato. Então a gente comprava muito o curso pronto, né? Mas era ruim porque não tinha um padrão, cada professor desenvolvia o curso de uma forma. Sim. Então depois eu resolvi montar a sede, montar os estúdios e refazer todos os cursos do nosso jeito, né? Com o nosso padrão. Então Fabinho, você teve só um emprego antes de montar sua própria empresa? Mais ou menos, um pouco disso eu trabalhei dando algumas aulas de informática, porque eu já entendia bastante, né? Mas assim, emprego mesmo, desses de carteira assinada, essas coisas, só tive um, só isso. O que eu tive antes foram alguns empregos que eu ia nessas escolinhas Beat Company, etc. E eu dava algumas aulas de reforço para as pessoas que não estavam entendendo. E também fui monitor da sala. O professor dava aula e eu ficava tirando as dúvidas pontuais. Assim. Legal. Maneiro. Você é um professor por vocação. É o que eu sempre falei com o Felipe Cardoso, do MX. Ele falou, mas eu não sou professor. Eu só sou filho de professor. Eu falei, cara, do jeito que você fala, você é professor nato, né? Você eu não sei se eu vejo o Binho como um professor, não. Não, agora não. Mas assim, no início da carreira dele, é professor, cara. Ele ensinava as coisas, tudo começou ele criando um curso. Claro, é um empreendedor. Você acha um professor, Binho? Cara, acho que não. Professor, eu trabalho com muitos professores aqui, né? Exatamente. Mas no início da tua carreira, você não se via? Eu diria que eu tenho um pouco de mentalidade
de professor, esse negócio de querer ver a pessoa aprender, esse negócio de querer transmitir o conhecimento, de você compartilhar o que você sabe, eu acho que eu tenho um pouco disso de professor. Mas eu não diria que eu sou um professor mesmo, não, assim, de parar e dar aula e etc. Assim, não, hoje você já não faz isso há muito tempo, né? Ah, não. É um homem de negócios, Guanabara. Não tem tempo pra essas coisas pequenas. Não é pequeno, eu gosto bastante, inclusive, mas o dia a dia é muito corrido mesmo. Muito corrido. Esse negócio de ter uma empresa, ser empreendedor é algo que toma muito tempo, né? Inclusive, a gente estava até comentando ainda há pouco esses empreendedores de palco, etc. Não sei como esse povo consegue ter esse tempo pra ficar lá e falando. A gente vai chegar lá. A gente vai tentar chegar a uma conclusão aqui. Uma conclusão não, a nossa visão da coisa. Mas quando você decidiu fazer sua sede aí, você já tinha a ideia de focar em outras áreas fora a informática? Ou a tua ideia era comprar cursos e fazer o iPad um centro de treinamento em informática? Porque eu lembro que quando eu assinava o iPad, era só informática, era só tecnologia. Isso, não, mas a ideia sempre foi ter mais de uma área e não uma só. Inclusive, quando eu escolhi o nome do iPad, já fui pensando nisso, né? Que é Instituto Politécnico já, para ter vários cursos, etc. Entendi. Então, a ideia desde sempre foi ter mais, não numa área só, mas todas as áreas, né? O máximo de áreas possíveis. Tanto que hoje a gente tem 60 áreas de atuação, né? Cara, eu visitei aí, você tem uma cozinha dentro do teu... E não é uma cozinha, é uma cozinha Cozinha estúdio. da Ana Maria Braga. Ana Maria Braga senta e chora quando olha. Não é pra tanto também. Mas é uma boa cozinha, eu diria. Porque dá pra ter a cozinha em estúdio. Né? Isso, cozinha cenográfica, exatamente. Mas muito maneiro mesmo. Ô, Binho, só pro pessoal ter uma ideia, são quantos cursos que tem no iPad hoje? Cara, se a gente costuma falar em opções de curso, são mais de 1000 opções, porque a gente cria derivados dos cursos. Então, por exemplo, a gente tem um curso de... sei lá, Windows, Word, Excel, a gente junta tudo isso e forma um pacote Office, por exemplo, chama esse de um outro curso. Entendi. Então, assim, de opções de curso, são mais de 1000 já. E quantos alunos? Alunos já passou de 5 milhões de alunos. 5 milhões. Então, Guanabara já foi aluno? Certeza. Tô aí nessa estatística. Já passamos de 5 milhões, é muita gente, é uma coisa bem bacana. E hoje o teu modelo de negócio é por assinatura? A gente tem todos os modelos, na verdade. A gente tem um modelo de assinatura, porque assim, muita gente migrou para esse modelo de assinatura e ele é bem bacana. Só que algumas pessoas não gostam. E eu sou assim, acho que a gente tem que atender todo mundo. Ter todas as áreas, ter o máximo de cursos, atender todo mundo. Não adianta atender um nicho específico. Então tem muita gente que gosta de assinatura? Tem, mas tem gente que gosta da coisa pontual. Então a gente deixa a pessoa escolher. Você quer comprar pontual? Nós temos. Você quer entrar no modelo de assinatura? Nós temos também. O Binho é um cara de visão, mano. Tá vendo? É isso aí. Bom, eu vou falar um pouquinho por mim. Eu conheci o Binho pelo Script Brasil. Quando eu vi o Script Brasil, eu quis trazer ele pra Hostnet. Ah, você que chegou nele. Sim. Não se lembra exatamente, que eu e o Binho, a gente tem 15 anos de parceria aí já, né? Eu não lembro exatamente se fui eu que contactei ele, se foi ele que me contactou. Você lembra, Binho? Também não, né? Não lembro, cara, mas foi algo do tipo. Ou fui eu que fui falar contigo, talvez eu tivesse alguma necessidade na época de ter uma hospedagem mais estruturada, mais parruda, algo mais confiável, ou você buscando algum tipo de parceria. Mas a gente não sabe, que a gente é parceiro, como eu falei, há 15 anos aí que a gente tá junto nessa batalha, conversa, né? A gente se tornou... Sim, é que a gente já conversava, se eu não me engano. Isso. E daí, assim, da minha visão, claramente, assim, primeiro, quando eu conheci o Binho, tipo, o negócio que me atraía nele era o Script Brasil. E daí eu lembro até que o Binho falou, eu tô fazendo o iPad e tal. Eu dei a hospedagem do iPad de graça no começo, porque na verdade o iPad não era o público da Hostnet inicialmente. Então o Binho tinha o Script Brasil, que era parceria, e dentro da parceria a gente incluiu também, eu tenho o iPad aqui, ótimo, tudo bem, tem educação, a gente tem interesse em promover. E eu acho que pra Hostnet, pelo menos, o iPad andou em 5 ou 6 anos na rebarba do Script Brasil. E de repente o iPad se tornou realmente um negócio robusto. O iPad, ele participou da OH com a gente, ele teve em Foz do Iguaçu com a gente na Olimpíada de Algoritmo, e depois o iPad foi tomando uma proporção muito grande. Assim, eu lembro quando você comprou tua sede própria, tipo, a Hostnet mesmo não tem sede própria, são poucas empresas hoje que tem uma sede própria. E depois, assim, o Binho, um empreendedor
avulso, né? Ele não tem sócio, né? Que é uma coisa muito rara hoje também. É verdade. De negócio de um cara... Você não tem sócio, você não teve sócio investidor, aqueles investidores antes, não teve nada disso não, né? Você é de família rica, Binho? Conta pra gente. Você já tinha dinheiro, pegou, vou comprar essa sede aqui, vou investir nisso, botei tantos milhões, ganhei 7 dígitos em... 7 dígitos em uma semana, não? Essa é uma história interessante, porque eu sou de uma família bem humilde, né? E eu lembro que eu fiquei juntando, quando eu saí da empresa, etc, fiquei juntando dinheiro e tudo mais, peguei dinheiro de rescisão e um monte de coisa para conseguir comprar a primeira impressora, para conseguir comprar as primeiras coisas que imprimiram os primeiros certificados, etc. Então, eu comecei o iPad acho que com 20 e poucos mil reais, assim. Foi o dinheiro para abrir a empresa, comprar uma primeira impressora mais robusta, né, que precisava. E assim foi, né? E contratei mais 2 estagiários e assim foi começando. E, enfim, não venho de família rica. E também tive algumas oportunidades de ter investidor anjo. Algumas pessoas tiveram interesse, mas não achei que era o momento. E aí fui crescendo sozinho, consegui crescer, vendo a empresa crescer. E sempre que gerava dinheiro, eu reinvestia. Gerava dinheiro, eu reinvestia. Então, com o próprio dinheiro que a empresa ia ganhando, eu acabava reinvestindo e fazendo a empresa crescer. E você comprou uma sede. Isso foi com quantos anos de negócio? Acho que a sede a gente comprou... Cara, a gente tá falando tudo coisa de faz alguns anos já. Acho que foi depois de uns 7 anos, mais ou menos. 6 ou 7 anos depois que comprou a sede. E hoje ele tem uma sede bem legal, como a gente tava falando aqui, com estúdio, tudo. E eu imagino que você esteja sempre investindo, né? Eu li ali, tem equipamentos caríssimos no seu... Pô, falando, rapaz. A sede que você comprou, essa primeira sede, ainda é a mesma que eu fui. É o mesmo lugar. Sim, é a mesma. É a mesma sede. Aqui são 500 metros quadrados que nós temos aqui, dividido em 3 andares. E no andar inferior são só os estúdios e tem a sala de reunião e onde o pessoal faz toda a pós-produção, né? Sim. Que é a edição do material e etc. Sim, tem as ilhas lá em cima, né? Que tem aquelas mesas gigantes. Muito maneiro, muito maneiro. Isso, é bem bacana. Quais são hoje os cursos mais procurados no iPad? Cara, são todos da área de administração. Aliás, tá um pouco dividido hoje em dia. Tem muita gente que procura culinária, também depende um pouco da faixa etária. Se você me perguntar, o pessoal que tem uma faixa etária um pouco mais idosos, assim, eles gostam muito desses cursos de culinária. E agora se você pega um pessoal que tem entre 20 e 35 anos, são mais cursos da área de gestão, assim, gestão e administração. Liderança, gestão de pessoas, gestão de conflitos, são esses cursos mais focados para essa área. E do ponto de vista, assim, você ainda criou vários canais. Eu lembro que você tinha um canal só para cursinho também, né? Ainda existe um cursinho web? Nós temos ainda o cursinho, nós chamamos de Enem agora, né? Porque mudou tudo. Naquela época era realmente cursinho, porque não tinha... O Enem não era tão difundido assim, ele não era um passaporte para todas as universidades federais, etc. Então, hoje em dia mudou um pouco, mas assim, ele ainda é muito acessado. E tem também curso infantil, que muitas escolas, principalmente aqui de São Paulo, utilizam, né? A gente criou personagens, gravou com voz de criança em estúdio e tudo mais. Os personagens, é bem bacana, os personagens aparecem, conversam com as crianças, incentivam elas a fazerem contas, a leitura e tudo mais. E algumas escolas aqui de São Paulo utilizam isso, disponibilizam isso para as crianças, é bem bacana. Além disso, hoje você tem o iPad institucional para empresas, para a empresa pode criar a própria universidade corporativa. Isso, nós chamamos de iPad corporativo, onde as empresas podem, além de usar os nossos cursos prontos para treinar os próprios funcionários, como a gente desenvolve cursos sob medida para a empresa. A gente vai até, por exemplo, a linha de produção de uma empresa, grava toda a linha de produção dela, transforma isso num treinamento e depois os colaboradores acessam o nosso sistema, que é um sistema personalizado, eles estudam e o nosso sistema depois emite mais de 20 tipos de relatório para essas empresas. Isso é muito show. Você pode dizer algum dos clientes que você tem? Então, as empresas, tem algumas aqui. A Brastemp foi essa que eu estava citando no caso da linha de produção. Esse é um bom cliente, né? Uma Brastemp. Não é um cliente qualquer, é uma Brastemp, pô. A Whirlpool, né? Que é dona da marca Consul Brastemp. A gente foi até o Sul, lá na fábrica deles, gravar toda a linha de produção. Foi bem bacana, foi um trabalho bem legal. Eles já são clientes nossos há muito tempo já. Eles usam muito, eles treinam não só os próprios colaboradores, mas também como toda a cadeia de fornecedores deles. Então eles têm, por exemplo, prestadores de serviço que entregam as geladeiras. Esses caras dessa transportadora também são treinados pelo iPad. Show.
eles pagam pra gente treinar também as pessoas que prestam serviço pra eles. É uma coisa impressionante o padrão de qualidade deles mesmo. É pra manter o padrão, né? É impressionante, eles são muito bons nisso. E tem vários outros clientes. Tem clientes também que eles usam o nosso sistema para revender os nossos cursos, como é o caso da Cato. Você entra lá na Cato de empregos. Verdade. E os cursos que tem lá deles são nossos. Eu já tinha visto isso também. O Terra tem os nossos cursos também. O Terra Cursos são cursos nossos que estão lá, a gente desenvolve cursos para eles também. E várias outras empresas, a Claro, a Oi, a Bene, o Itaú, Leroy Merlin. Enfim, são vários clientes. Pouca coisa não. Pouca bosta não. Muito mais. A gente tá falando aí de um empreendedor. A própria Telefônica treina o pessoal da Atento, que eu não sei se você sabe, não sei se é no Rio, aí. Mas aqui em São Paulo, a Atento é uma empresa que cuida de todo o call center da Telefônica. Aqui tem uma Atento aqui do lado da gente. Ah, bacana. Então, aí a Telefônica paga, pelo menos para algumas Atentos aqui de São Paulo serem treinados pelos nossos cursos também. Cara, se você fosse dar uma dica para quem tá começando um negócio hoje, assim, vendo você na internet de hoje, como que a pessoa começa a empreender? Qual é o caminho que ela tem que perseguir? Cara, eu acho que primeiro precisa ter muita vontade mesmo, porque eu costumo falar que não é muito fácil empreender, como as pessoas geralmente falam por aí, que é muito fácil. É bem complicado. Não é só seguir uma fórmula, lançar e ir atrás dos 7 dígitos? 7 dígitos em uma semana. Eu não acho que seja fácil desse jeito, não. Pelo menos. Droga. Eu tava gravando essa temporada, esperando já essas dicas, cara. Pelo menos a minha trajetória foi uma trajetória de muito trabalho, de muita luta. Fogo, assim, né? Porque empreendedor, você vê uma coisa no chão, você tem que ir lá e limpar. Você vê algo dando errado, você tem que ir lá e resolver. E são vários problemas que aparecem ao longo de uma jornada de uma empresa, né? Cara, eu tava falando com o Cauê agora, cara. Eu me vejo às vezes de manhã, eu tô carregando cimento, de tarde eu tô embolsando parede, de noite eu tô gravando aula, cara. Onde tá o glamour nesse negócio? Eu quero chegar na parte do glamour. Pois é. É isso. Do meu ponto de vista, empreender, ter uma empresa, é ter muito trabalho. Sim. É ter muito trabalho. É você ver o chão sujo e ter vontade de limpar o chão. Isso é ser um empreendedor, eu acho. Verdade. Um caso, assim, que eu acho muito legal, assim, da tua jornada é o seguinte, que a gente hoje escuta falar sobre vários empreendedores que eu particularmente não conhecia há 3 anos atrás, nem sabia o que essas pessoas estavam fazendo e que são vendidos hoje como os grandes empreendedores da internet. E eu acho que muitos dos grandes valores da internet, eles não estão ali dispostos numa prateleira ou em vídeos do YouTube para você acompanhar a trajetória, né? Existe esse modismo que a gente tem passado aí pelo empreendedorismo de palco, que são pessoas que até que se comunicam bem, que sabem gravar um bom vídeo no YouTube, que sabem contar uma história. Que tem conteúdo para passar também. Que tem conteúdo, sem dúvida. Mas que, às vezes, o produto... Não tem o produto, ele tem um bom discurso, uma boa apresentação... E que, o produto é ele e as ideias dele. E que o imediatismo da internet acaba se confundindo com as... Acho que eu acho legal de você trazer a tua história, porque uma vez eu vi um cara falando, não, porque o empreendedor, ele tem que dar palestra, ele tem que ir pros eventos. Pô, Binho, quantas palestras você já deu, Binho? Cara, pra ser sincero, acho que umas 3 ou 4, porque a gente fechava alguns eventos aqui, corporativos, que a empresa tinha que participar, e aí dava direito a dar uma palestra. Eu tinha que efetivamente dar essa palestra, então eu ia lá e trabalhava, né? Mas você gosta de dar palestra? Gosta de aparecer? Se gostasse, não tinha feito só 3 vezes. É isso aí. O que eu gosto mesmo é de trabalhar, de estar no dia a dia, assim, da empresa, de cuidar da empresa em si. Eu acho que essa é a minha função, né? Fazer a empresa dar certo, tentar resolver os problemas da empresa que aparecem no dia a dia. E são muitos problemas, né? São muitas coisas para você resolver, muitas coisas para desenvolver. E não dá tempo. Ou você dá a palestra, ou você se prepara para uma palestra e dá uma palestra, ou você toca o dia a dia da empresa. Então, eu acho legal as palestras, eu acho tudo bacana, eu acho legal essas pessoas que vão lá e falam e tudo mais, esses empreendedores de palco. Eu acho que eles incentivam até as pessoas a serem empreendedoras também, eu acho legal. Só que eu acho um pouco difícil a pessoa ser empreendedora. Tendo quantos funcionários para administrar? E dar quantos palestra. Você tem aí para administrar? Pois é. Não dá tempo, cara. Mas fala pra mim, são quantas cabeças você tem aí que você administra? Então, por exemplo, até ano passado a gente tinha 80 pessoas aqui. E imagina tudo isso de gente te perguntando isso, pergunta aquilo, como é que eu faço aquilo, como é que eu faço? Se aquela empresa quer fechar o contrato assim, a empresa quer mudar isso, quer mudar aquilo, o aluno quer isso, deu uma sugestão, uma melhoria. Cara, é tanta coisa. E aí vem as questões estruturais também.
tamanho da empresa, o prédio, precisa mudar isso, precisa fazer uma reforma aqui, a cozinha já não tá mais moderna, precisa modernizar. É tanta coisa que eu não consigo imaginar eu saindo daqui e dar uma palestra, estar num palco, por exemplo. Eu acho difícil alguém conseguir fazer essas duas coisas, é muito difícil mesmo. Teria que ou não estar no dia a dia muito ali da empresa, que é algo que eu gosto bastante, que tá no dia a dia. Sim. Você tem um espírito empreendedor e também um pouquinho centralizador também, né? Tipo, talvez o cara tivesse que se desapegar dessa ideia de centralizar as coisas nele. Não que você seja o único que tome decisões no iPad, eu sei que não é, mas eu sei que você é um cara que gosta de ficar ciente de que tudo tá acontecendo, né? Na verdade, assim, a gente tem aqui os gerentes comerciais, os de produção, eles que cuidam, por exemplo, hoje um curso tá sendo gravado agora e eu tô aqui conversando com vocês, eu não sei como ele tá sendo gravado, qual que é a dinâmica, não sou eu que decido mais essas coisas, né? Entendi. Mas você tem uma vida também. A gente sabe que você não fica... A empresa não depende de você aí sentado todo dia. Você viaja, você tem uma vida... Sim, sem dúvida. Só para deixar claro que não é uma empresa... Não depende de você sentado aí todo dia, sábado e domingo, atendendo o telefone. Não. Ela não depende de mim, mas as pessoas Mas você depende dela, né? Acho que é bem isso. Eu gosto de estar no dia a dia. As pessoas gostam de me perguntar também o que eu acho melhor, fazer assim ou fazer assado. E principalmente os problemas, né? Eu acho que as tomadas de decisões, eu acho que realmente não são mais. Eu estaria mentindo se eu falasse que eu que decido como é que um curso vai ser gravado, etc. A gente tem pedagogas, a gente tem designer institucional, a gente tem diretor de corte e tudo mais. São eles que decidem. Eu não decido, por exemplo, como um vídeo vai ser editado e etc. Eu não participo desse processo de criação, assim, desenvolvimento, mas o que eu participo é do processo de problema. Sempre que dá um problema... cai no teu colo. Aí cai no meu colo, sem dúvida. Assim, enquanto tá dando tudo certo, vamos fazer assim, vamos pintar a parede de verde, vamos. Puta, pintou de verde, não deu certo. E agora? Agora tem que ir lá falar com o Fábio. Cara, mas eu acho muito maneiro, assim, às vezes eu encontro algum amigo meu de infância, e aí ele fala, não, você deu muita sorte, você... Caraca, você deu muita sorte, você foi muito. Você, dos únicos amigos, o único da nossa turma que conseguiu montar uma empresa. Eu falei, cara, eu tenho vários amigos da mesma faixa etária que eu, que começaram com as mesmas dificuldades, sem dinheiro, como eu comecei, e que tem sucesso. Só que todos têm esse mesmo perfil que você tem. Todos começaram a fazer alguma coisa porque gostaram, porque viram uma oportunidade, porque estavam envolvidos com aquilo, e daí se envolveram totalmente no negócio a ponto de não sair tirando o dinheiro do negócio pro próprio bolso, mas reinvestiram. Então, assim, eu acho que quem está começando tem que ter essa pegada, né? Eu acho que o negócio dessa temporada é justamente mostrar isso. Tipo assim, quem está fazendo sucesso na internet não é só essa galera que está fazendo vídeo, que está hoje... cheio de likes. O sucesso ele não é formado de likes e assinantes, né? Ele é formado por empresas e produtos. E as empresas e produtos, empresas bem-sucedidas, ele se sobrepõem à imagem do dono, né? Você conhece a empresa, não, você participou do serviço, alguém usou o serviço. E não necessariamente você precisa conhecer o dono da empresa, né? Verdade. Nem toda empresa precisa ser igual ao Silvio Santos, né? Que tá lá na frente, todo mundo tem ele como referência, então... Mas ele não faz pra aparecer, ele faz porque ele gosta pra caramba. O Silvio Santos. Você conhece ele? Pra falar a verdade, assim, já estive com ele uma vez pessoalmente, mas não conheço propriamente. Aí tô falando, rapaz, família rica. Cara, dinheiro, sorte, o cara deu sorte. Cara, esse negócio de sorte me incomoda, você não tem noção, cara. Porque assim, tu rala, passa noites, cria teu negócio, constrói estúdio, tu tem uma puta cozinha gigante. Nossa, Fábio, como você é um cara de sorte. Cara, sorte, caceta, velho. Nossa, mas dá vontade de dar uma surra na pessoa. Cara, foram muitos anos, cara. 15 anos já, né? São 15 anos já, é muito tempo. Imagina você trabalhando na mesma coisa 15 anos, é muito tempo. É uma estrada inteira, né? É muita coisa. Quantas madrugadas a gente não ficou trocando mensagem, hein, Binho? Pois falando o que estava fazendo, dando sugestão um pro outro. Eu tenho muito orgulho de ter amigos assim como você, como o Leandro. Eu né? também, cara. Gente que, a gente viu a internet realmente... Era um momento muito fértil, né, da internet, né? Eu sinto um pouco de falta daquela época. Sim. Em que a gente ficava todo mundo de madrugada, trocando várias ideias, cada um no seu negócio, mas existia uma sinergia entre os nossos negócios e a gente estava
Eu acho que foi um momento assim que não se repete, né? Sim, não se repete. Foi muito bom mesmo. Foi muito bacana. Nível de nostalgia. Estamos implementando. Uma outra coisa muito legal, assim, que a gente vai oferecer através de parcerias com vários cursos e até cursos próprios que a gente vai criar, treinamento das melhores plataformas de criação de sites e lojas virtuais. Então o cara vai poder ter a oportunidade de fazer cursos bons de WordPress, vai entender como fazer um site HTML5 eficiente, como usar a ferramenta mais simples da Hostnet, que é o Webfast, um construtor de site. Então quem trabalhar com isso vai poder ter uma série de plataformas de acordo com o bolso do cliente, com a necessidade do cliente. A mesma coisa para loja virtual. Então a gente vai estar passando cursos de e-commerce, que é um e-commerce através do WordPress, ou PrestaShop, ou Magento. Então, o franqueado, né? O franqueado ele vai poder trabalhar com as melhores plataformas que tem e tendo acesso a vários cursos, que a gente está fechando parcerias bem legais com geradores de cursos e os próprios cursos que a Hostnet vai criar, né? Um outro ponto bem interessante do modelo de negócio é o seguinte, que quase todos os produtos que a Hostnet vende, ele tem recorrência. O que é recorrência? Recorrência é o seguinte, quando você vai no McDonald's, você vai lá e compra um lanche e acabou. Você pode passar um ano sem comprar. Mas quem compra um site, ele compra uma hospedagem, que a hospedagem tem que ser paga todo mês. O cara pode pagar trimestral, semestral, mas o legal é que você vai formar uma carteira de clientes e aquela carteira de clientes vai pagar todo mês. Então, conforme você vai acumulando clientes, a tua receita vai aumentando, porque a tendência é você aumentar a tua carteira. Hoje, quando se fala de negócios, o pessoal busca muito a recorrência. Modelo recorrente. Esse é o que há de negócio, porque te garante um fluxo de caixa, te garante que você vai ter um dinheiro para receber, te garante uma clientela fixa. E quase todos os produtos que a Hostnet oferece, eles estão incluídos na recorrência, né? Então é como antigamente tinha a locadora, que você ia lá, alugava filme só quando tava de férias, e agora você tem o Netflix, que você paga mesmo sem usar. É recorrente, é isso aí. Outra coisa assim, a Hostnet ela tem uma carteira de clientes satisfeito muito grande. A Hostnet hoje é o provedor com a melhor nota no Reclame Aqui. Sim. Então é uma segurança que você vai ter para os seus clientes, para poder mostrar em que o atendimento é diferenciado. E eu acredito que o atendimento vai melhorar muito quando a gente tiver as franquias, porque vai ser muito mais próximo, você vai ser atendido por alguém na tua região, você vai conhecer a pessoa, porque hoje eu atendo as pessoas, mas as pessoas não me conhecem pessoalmente, né? Eu atendo um cliente, eu falo com ele pelo telefone, ele não me viu. Você está atendendo na sua região, você está atendendo numa empresa. Você, na sua região, pode ir até a empresa e fazer uma reunião com o cara. Nas associações comerciais, no Sebrae da tua região, nos eventos locais. Você vai ser um cara, entendeu? Verdade. Você vai representar... Você vai ser uma pessoa que já vai vir com uma chancela de uma empresa que já tem mais de 15 anos. Isso é legal. Isso é muito legal. Beleza, a gente conheceu aqui a trajetória do Fábio, a gente conheceu o iPad, viu que ele atende pra caramba. Inclusive, eu quero te fazer uma pergunta, Fábio. A gente tá falando sobre uma temporada de empreendedorismo, estamos recebendo a galera aqui. No iPad também tem curso de empreendedorismo? Tem também. O nosso curso de empreendedorismo ele é bem acessado, inclusive. Justamente com os cursos de liderança, motivação e produtividade. Esses cursos são os mais acessados aqui no iPad. Eu vou reformular minha pergunta. Tem algum curso que o iPad não tenha? Porque quando eu fui aí tinha até uma maca. Eu quero o curso de como atingir 7 dígitos em uma semana. Esse não tem, não tem. Esse você tá comprando ainda. O cara que fizer esse curso vender por 7 dígitos, ele consegue em uma semana. Mas isso não deve ter, né? Mas tem uma maca aí, não tem? Era curso de que tava tendo quando eu fui aí que tinha maca? Era um curso de estética. Se eu não me engano, era drenagem linfática, alguma coisa assim. Caraca, é muito louco, cara. É um universo. Eu tô te falando, é um estúdio de TV num lugar em São Paulo. Então você que tá ouvindo, quer aprender alguma coisa, cara, vai no iPad. Vai no iPad e vê se tem. Porque tem. Provavelmente tem. Se não tiver, manda um e-mail que ele vai, 2 semanas vai ter. A gente grava bastante curso, cara, e muitos dos cursos que a gente grava são sugestões das pessoas mesmo. Maneiro. A pessoa dá uma sugestão. Inclusive, a gente tava gravando um de food truck aí, que o cara falou, queria abrir, não tem um curso, não sei por onde começar, não sei se é só fritar um hambúrguer, o que precisa, né? Maneiro. A gente chamou um especialista, o cara falou desde o começo de aonde ele pode ir para conseguir o caminhão dele, o caminhãozinho, a vanzinha dele lá, onde compra chapa, onde compra não sei o quê, como faz o hambúrguer, como que é um hambúrguer gourmet. Muito louco, né?
bem legal, cara. Achei bem bacana. Muito maneiro. Isso é trabalhar com educação. E assim, Fábio, se o cara é de uma empresa ou ele é um cara que toma decisões dentro de empresa e a empresa está precisando de um treinamento, eles também podem entrar em contato com o iPad? Como é que faz? Entra no site, lá tem os contatos ou você passa algum Podem, cara, eles podem falar com a gente, conseguimos desenvolver um curso sob medida, ou a maioria das empresas, na verdade, usa os nossos próprios cursos, né? Porque ela quer agilidade, ela quer praticidade, então ela quer treinar a equipe de vendas dela, ela faz o nosso curso de técnicas de vendas que já tá pronto e ele é bem bacana. Ela pode entrar em contato pelo site ou ligar no nosso 0800, a ligação é gratuita do Brasil inteiro, é 0800 932 0800. Aí. E pede para quem não tá, é o IPED.com.br, porque muita gente confunde com o iPad. Isso, E o iPad é antes dos algumas coisas. Basicamente, escreve iPod e tira o O e bota um E. É isso. É isso mesmo. E o teu nome veio antes do iPod, né? Veio antes. A gente lançou o iPad antes e aí depois, por uma coincidência, a Apple lançou os produtos delas, assim, uns 4 anos depois, alguma coisa assim. Na verdade, o Steve Jobs te copiou. Ele viu o potencial. Uma última pergunta, assim. Hoje, como que você promove os teus cursos? Qual a estratégia de marketing digital que você usa para divulgar o iPad? Cara, a gente usa bastante o Google também. A gente tem uma conta lá no Google, trabalha bastante próximo deles. E principalmente com os nossos próprios alunos, nas empresas, eles comentam e as empresas entram em contato com a gente, porque hoje em dia a gente está muito forte na área corporativa, né? Legal. Então... O legal da educação, Fábio, eu estava conversando outro dia com um amigo meu que é dono de um curso, inclusive de um curso onde eu trabalho. E na educação a melhor propaganda é o boca a boca. Se você tem um negócio de educação e você faz direito, você não faz você não faz pensando no dinheiro. Eu vou pegar o dinheiro daquele cara ali e vou vender um curso meia boca pra ele. Aí tu vai precisar gastar dinheiro com propaganda. Se você pega o dinheiro daquele cara, vende um curso pra ele, faz direito, a tua propaganda boca a boca vai ser maravilhosa. Tô errado? Não, sem dúvida, funciona muito melhor. E principalmente na empresa, que a penetração é um pouco mais difícil. Então, quando o próprio funcionário já comenta lá dentro, para um diretor, para um RH, fica muito mais fácil, né? Você ganha uma credibilidade muito maior. Nesse sentido desse mercado, vocês não têm nenhuma ação publicitária / marketing para essas coisas? Não. A gente participou de alguns eventos, foi quando eu dei aquelas 3 ou 4 palestras. Depois que ele falou que ia ter cada palestra, chega, eu prefiro ficar aqui. Aí a gente participou bastante de algumas vezes, essas 3 ou 4 vezes de algumas feiras. Mas tirando essas nossas atuações em feiras assim, não, a gente não tem uma propaganda direcionada para as empresas. Mas tem dado certo, a gente tem atuado com muitas empresas já. Porque uma vez que a gente entra, a gente não saiu de nenhuma empresa até agora que a gente entrou. Se fizer direito. Se fizer direito. Se não fizer direito, sai rapidinho. É isso que eu quero deixar claro, principalmente para quem que é nosso ouvinte, já é macaco velho, já sabe disso. Mas eu me preocupo, o meu espírito é esse, é me preocupar com o jovem inexperiente que acha que ele é dono da verdade. Se você fizer tudo direito, filho, você vai ter para sempre. Se você não fizer direito, você vai ter por muito pouco tempo. Isso eu te garanto. Verdade. Isso é verdade. Fábio, queria agradecer pra caramba a tua presença aqui. Volto a dizer, sou teu fã, sou fã do teu trabalho. O teu modelo de negócios é um modelo de negócios que me inspira. Gosto pra caramba de tudo que você cria. E queria agradecer por você ter compartilhado a tua história toda aqui com a gente. E eu espero que sempre que tiver alguma coisa nova, pode avisar a gente aqui que o Hostcast está sempre de portas abertas. A gente participa dessa história, né? Verdade. Fico feliz também. O iPad hoje ele não é só parceiro, hoje ele é um super cliente da HostNet, um dos principais clientes. A gente tem o prazer aí de poder ter o iPad com a gente e o BIM aí que é uma história, uma grande história de sucesso que eu tenho o maior prazer de acompanhar. Pô, gente, eu que agradeço, foi um prazer participar, gostoso conversar com vocês aqui. É bom bater papo, né? É um bate-papo que a gente tá gravando, só isso. Só tem Foi bem agradável mesmo, agradeço muito pela oportunidade.
E você, ouvinte, fique atento aí, porque a gente vem com mais episódios. Cara, essa temporada vai ficar gigante, não vai, Esse ano a gente vai bombar. Então, essa temporada é sobre empreendedorismo. Você que está com vontade de ter negócios, fica de olho, porque sempre vem um insight. Às vezes você escuta um episódio inteiro, se você tirar uma minúscula ideia desse episódio, a gente já fica satisfeito, já está cumprido a nossa missão. Isso aí. Então a gente se vê no próximo episódio. Um abraço e até mais. Valeu.